Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos para o segundo vídeo, né? O mistério de Deus, que é Cristo, e o de Cristo é a igreja, né? Então vamos para esse estudo, né? Hoje que é quinta-feira, né? Quinta-feira e feriado, vamos para a segunda parte do vídeo, né? Então, instruído por Epáfras, né? Um aspecto interessante é que vale salientar logo no início da epístola aos Colossenses que a igreja era suprida espiritualmente por Epáfras, que transmitia fielmente a palavra do apóstolo Paulo aos irmãos. No versículo 6 ao 8, lemos que a verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Tomando o exemplo de Epáfras, vemos que como é importante que o servido do Senhor seja fiel ministro e que ao falar não diga palavras inventadas, mas apenas a palavra revelada pelo Espírito. Isso foi-lhe escolhido por Deus para suprir os santos com a palavra. Epáfras era experiente e possuía maturidade para preservar e transmitir aos irmãos a revelação de Deus concedida a Paulo. Assim os colossenses puderam extrair vida das suas palavras e crescer na fé. Então aqui fala sobre o exemplo, né, de Epáfras, que, como tudo indica, foi o fundador da igreja de Colossos, né, como a gente conhecemos como Colossenses. Né, que tudo indica que Paulo não foi nessa igreja, né? Não foi essa região de Colossos e nem fundou essa igreja. Mas ele apenas ficou sabendo através de Epáfras que se comunicava com Paulo através de cartas, enfim. Né? Então vamos ver aqui. Devemos receber e aplicar fielmente a palavra deste servo de Deus, que ganharam a revelação. Desta maneira, a unidade na igreja foi preservada, e aonde quer que os irmãos fossem, ouviam a mesma palavra, a direção do Espírito para a igreja. Portanto, era bastante clara e não dava margem para nenhum tipo de confusão, de ruído, de interferência na comunicação. Isso é um excelente exemplo e tremendo modelo de unidade entre os que servem a Deus, para preservá-lo. Epáfras aplicava e transmitia as palavras de Paulo, revelada pelo Espírito Santo. E a igreja era suprida e prosseguia de maneira saudável, trazendo para a nossa realidade. Os obreiros que servem ao Senhor podem estar em regiões diferentes e ter cargos distintos, mas a direção do Espírito tem de ser a mesma. Tem que ser a mesma. Assim haverá um grande impacto no avanço da obra do Senhor e a unidade entre os filhos de Deus será mantida. Né? Então quer dizer, a partir do momento que Epáfras começou a conversar com Paulo tinha revelações de Deus e transmitia para Epáfras, e ele passava para a igreja, né, o recado de Deus. Passava para a igreja ali as revelações que Paulo, né, que Deus dava para Paulo. Então Paulo passava para Epáfras, como ele estava preso, ele passava para Epáfras e Epáfras passava para a igreja de Colossos.
né? Então Paulo não foi lá e nem estava lá e nem fundou essa igreja. Ele só foi comunicado dessa igreja através de Epáfras, que mandou carta para Paulo na prisão, né? Então Paulo começou a orar por essa igreja, enfim, e aí Deus começou a lhe passar revelações, visões, e aí ele foi transmitindo para Epáfras tudo o que Deus lhe falava, e aí Epáfras passava para a igreja. Tá entendendo agora? Ó, um fiel ministro de Cristo Jesus. Então vamos lá. Então aqui a gente vê que fala, quando fala de unidade, está falando de união e amor, né? Então a gente vê que a obra de Deus lá em Colossos, ele tinha unidade, era união e amor, através de que Epáfras passava para a igreja. Então, Epáfras, além de ser um bom servo de Deus, ele também tinha essas qualidades de amor, de unidade, né? Que sabemos que o pastor da igreja não é só para pregar na igreja, né? Ele tem que transmitir confiança para o povo, tem que transmitir principalmente amor pelas ovelhas, amor pelo povo. Não adianta você ir para uma igreja, dirigir uma igreja e chegar lá você é, só pregar e não é assim que funciona, né? Tem que ter unidade, amor, união. Então o povo tem que se sentir seguro, a ovelha tem que se sentir segura. O pastor que não transmite segurança para as ovelhas, né? A ovelha não tem como falar nada para ele, porque vê que ele não passa confiança. A pessoa só passa confiança, a pessoa só fala alguma coisa com a pessoa se ela sentir confiança, né? Então a ovelha tem que se sentir segura com o seu pastor, né? Então a gente vê que Epáfras tinha essa qualidade, os irmãos lá eram unidos e o que Epáfras falava o povo acreditava, o povo confiava, porque o povo tinha segurança, né, nas suas palavras, o povo sentia seguro com Epáfras ali dirigindo a igreja, né? Então tudo que Paulo falava, os irmãos lá não conheciam Paulo pessoalmente, né? Paulo não tinha ido lá pessoalmente. Então Paulo nunca foi lá pessoalmente, em pessoas, né? Em pessoa, ele, ele mandava as cartas para Epáfras, Epáfras passava para a igreja. Então o povo confiava em Epáfras e por isso recebia as cartas de Paulo, né? Confiando ali no servo de Deus, que fazia um bom trabalho, que fez um bom trabalho. Então, ser pastor não é só dirigir igreja, não. Pastor é mais além do que isso. Tem que ter amor pelas ovelhas, tem que passar confiança para o povo. Então, vamos ver aqui. O Senhor levanta um servo crescido em vida e lhe revela a sua palavra. No livro de Apocalipse, vemos que Deus escolheu o apóstolo João para receber o seu falar e ele, seguindo o encargo do Espírito, transmitia a palavra revelada aos seus conservos. Na igreja devemos observar esse princípio. Os irmãos que cooperam e se coordenam para o avanço da obra do Senhor. Precisa ter clareza, foi o que eu falei ainda agora, né? Ter clareza de que essa obra não é algo particular, né? Paulo recebia a palavra revelada do Senhor e transmitia a seus cooperadores, que por sua vez transmitiam as mesmas coisas ao santo da igreja. Então Paulo, ele tinha a palavra revelada, Deus dava a palavra revelada para ele. E ele transmitia para os cooperadores, transmitia para os pastores, e os pastores passavam para a igreja. Então, Deus revelava para Paulo, e Paulo transmitia para Epáfras, e Epáfras passava para a igreja de Colossos, como a gente conhece como Colossenses, né? Então a gente vê aqui, e lá tinha clareza, as coisas tinham clareza, né? Não tinha nada escondido, não, é tudo com clareza, e não era algo particular, né? Não era algo particular, então o povo sentia confiança, né? Por que a igreja primitiva, o povo levava suas fazendas, levava o seu coisa? Por quê? Porque ali eles via união, unidade, amor, né? Ali tudo era repartido, todo mundo tinha, não faltava nada, os irmãos da igreja primitiva. Por quê? Porque tinha união, tinha amor. Então todo mundo ali tinha clareza, né? Nada escondido.
E outra coisa, e não era algo nada particular, né? E não fazia da obra de Deus é, algo particular, algo seu, né? E hoje a gente vê que muitos, a igreja é minha, né? A gente vê que não é particular, é diferente, né? É diferente. Então aqui Paulo fala sobre isso. Essa foi a razão de Paulo ter considerado Epáfras um fiel ministro de Cristo. Ele de fato ajudou os colossenses a crescer no Senhor, por meio de um irmão fiel assim. A palavra do Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho chegou naquela região. Graças a Deus. Em cada região da obra do Senhor, há cooperadores que servem às igrejas dessa maneira, como os fiéis e ministros de Cristo Jesus, né? Então a gente vê que graças a Deus tem pessoas assim como Epáfras, né, que leva a sério o trabalho, que leva a sério a igreja, o seu chamado, que leva a palavra de Deus, que faz as coisas certas, faz acontecer, né, conforme a palavra revelada, né, que Paulo tinha e transmitia os pastores passavam para as igrejas, para os irmãos. Então, existia uma certa confiança, né, e a gente vê aqui que Paulo não foi em Colossense pessoalmente, né, mas através de carta, os irmãos conheceram Paulo só através de carta. Pessoalmente ele não foi lá, né? Então, nos versículos 7 e 8 de Colossenses versículo 1, lemos que segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A Bíblia não relata se Paulo esteve em Colossenses em suas viagens ministeriais, mas na carta escreveu a Filemon, que era presbítero nessa igreja. Paulo demonstrava o desejo de visitá-lo, caso saísse da prisão. Filemon 22, né? Em Filemon 22. Contudo, não sabemos se isso ocorreu de fato. Aparentemente, o relacionamento de Paulo com a igreja em Colossos foi por meio de Epáfras, por intermédio de quem o apóstolo também tomou conhecimento da situação espiritual da igreja, pela qual rendeu graças a Deus. É possível que Epáfras tenha sido o primeiro a pregar o evangelho para os colossenses. Certamente foi ele quem o instruiu acerca da graça de Deus, na verdade. Além disso, Paulo deu testemunho a respeito de como se esforçava e continuamente pelos colossenses nas orações, Colossenses 4,12. Provavelmente por causa do seu exemplo, do seu serviço, houve uma reação positiva nos santos daquela igreja, o amor do Espírito, capítulo 1 e versículo 8. Isso causou alegria a Paulo em suas algemas e a constrangeu a orar a favor deles. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e que toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 9. O mesmo ocorre conosco quando tomamos conhecimento de irmãos que têm crido no Senhor e progredido na graça de Deus. Ficamos alegres e somos compelidos a orar por eles, para que o Senhor continue abençoando-os. Orar pelos irmãos, que é uma das manifestações espontâneas do amor de Deus em nós. Amar os irmãos é a prova de que já passamos da morte para a vida. Isso é, fomos salvos e ganhamos a vida divina. 1 João 3,14. Isso também evidencia e o cuidado que temos para com os demais membros do corpo de Cristo.
1 Coríntios 12, 26. Então aqui Paulo faz uma manifestação, né? Paulo constrangido, né, a orar pelos colossenses. Então ele sentiu aquele impulso de orar pelos colossenses e ele falou essas palavras, né? Essas palavras aí que do amor, né, dos colossenses, amar os irmãos, isso é a prova de que já passamos da morte para a vida. Então o amor de Deus, o amor, a unidade, os irmãos, o amor que o irmão tem pelo outro, isso demonstra que ele passou da morte para a vida, né? Que ele mudou. É mudança de vida. O evangelho genuíno de Jesus é mudança de vida. É mudança de, né? É mudança. Tem que haver mudança, né? Como aceitar Jesus se não tiver mudança, não tiver renúncia, não tiver amor, não tiver compaixão, não tem como, irmão, não tem como. Então o evangelho genuíno de Jesus, ele tem mudança, né? Tem transformação, né? Ele passa da morte para a vida, né? Então vamos ler aqui, muitos Epáfras. Para servir a igreja, o Senhor precisa de muitos Epáfras nas várias regiões da obra, irmãos que operacionalizam, executam os assuntos da obra do Senhor. Os santos em geral devem ter consciência da importância de irmãos como esses e orar por eles. Esses cooperadores não servem pedindo alguma coisa em troca. Pelo contrário, eles fazem de tudo para suprir toda a necessidade da igreja e dos irmãos. Eles se esforçam por causa dos santos, procuram alimentá-los constantemente com a palavra de Deus e estão sempre atentos às suas necessidades. Então a gente vê que aqui a igreja precisa de muitos Epáfras, né? Para servir, né, a igreja, para servir as regiões da obra. E aqui fala que esses cooperadores não servem pedindo algo em troca, pelo contrário, eles fazem de tudo para suprir a necessidade da igreja e dos irmãos. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele não pede nada em troca para fazer a obra do Senhor, né? Ele faz e ainda ajuda as pessoas, né? Então, aqui fala que também a igreja, os irmãos, né, devem também ajudar também essas pessoas que servem ao Senhor, que se dedicam na obra, né? Eles devem também ter um reconhecimento da igreja, um reconhecimento dos irmãos, né? do povo de Deus ali, né? Ao estudar a epístola aos Colossenses, devemos aplicar a nossa realidade e não tratá-la apenas como a história da igreja, né? Então a gente vê aqui que ao estudar a epístola de Colossenses, devemos aplicá-la na nossa realidade e não tratá-la apenas como uma história. Então os livros da Bíblia, as igrejas, né, não é apenas uma história, né, uma história da igreja, né, é uma realidade. E devemos trazer isso para o nosso dia a dia, né, um exemplo. Então Colossenses é um exemplo de igreja, né, e um exemplo que deve ser tratado ali, né? Deve ser tratado em nossos dias, né? Em Colossos, né? Da igreja em Colossos. Precisamos perceber e valorizar os que estão à frente da igreja, da obra do Senhor, pois foram estabelecidos por Deus. Eles têm gasto muita energia, pagando alto preço para ajudar e a crescer na vida divina. Devemos valorizar esses irmãos que nos servem e cuidam de nós nas reuniões e fora dela, com a palavra, com as orações, e também ajuda a produzir fruto do Evangelho pelo trabalho deles, como os agentes multiplicadores. Mais irmãos podem também ser estimulados e aperfeiçoados a tornarem como eles para servir outros.
2 Timóteo 2:2. Então nós vemos aqui, né, o exemplo, a valorizar as pessoas que estão na frente da obra, né, que estão na frente do trabalho. Ajudar e valorizar, né? Amém.